Graça e paz, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, quem ele é e qual que é a sua obra na nossa vida. Fique ligado nos próximos minutos. Falar do Espírito Santo de Deus é a mesma coisa que falar sobre Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Na Bíblia, nós vemos o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Jesus Cristo nos 3 primeiros versículos da Bíblia. O primeiro versículo nós vemos o Deus Pai. O primeiro versículo é: criou Deus os céus e a terra. O segundo versículo nós vemos o Deus Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no versículo 3 nós vemos o Deus Jesus Cristo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O verbo, a palavra de Deus, conforme diz João capítulo 1, versículo 1, é o próprio Jesus. Então, o Espírito Santo ele é equivalente a Deus Pai e a Deus Filho. O Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? Então, é lógico que nesses poucos minutos não tem como nós falarmos sobre tudo a respeito do Espírito Santo. Aliás, não tem como em todos os minutos, em todos os vídeos, porque o Espírito Santo ele é infinito assim como Deus é. Mas eu queria frisar para você a obra do Espírito Santo dentro de nós. Nós cremos porque Jesus disse que o Espírito Santo de Deus habitará dentro de nós. E ele disse isso aos seus discípulos antes de ir para a cruz. E eu quero ler um dos versículos de João que Jesus fala de uma peculiaridade do Espírito Santo. Jesus fala de uma tarefa que ele faria estando morando dentro de nós. O próprio Deus, ele mora dentro de você através do seu Espírito. E eu quero ler esse versículo para você em João capítulo 15, versículo 26. João 15, 26 diz assim: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. A função principal do Espírito Santo em nós é falar a respeito de Jesus. Então eu gostaria de frisar esse ponto da característica do Espírito Santo. Falar acerca de Jesus. Falar a respeito de Jesus. Como saber se é o Espírito Santo em mim falando comigo? Simples, se ele aponta Jesus. Se não há Jesus no contexto, se não tem obra da cruz, se não tem obra do Filho amado de Deus, de Jesus Cristo, pode ser que não seja o Espírito Santo. Porque a obra principal ou a função principal do Espírito Santo dentro de nós é apontar Jesus Cristo. Por exemplo, você vai tomar uma decisão. E essa decisão você vai buscar a direção do Espírito Santo. Qual seria a direção sincera do Espírito Santo de Deus dentro de você? Aquela que apontaria o que Jesus disse ou o que Jesus faria em seu lugar. Quanto mais conhecermos a obra de Jesus Cristo, mais sensível seremos à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que habita dentro de nós. Jesus enviou o seu Espírito e ele está dentro de você. Então seja mais perceptivo aquilo que o Espírito Santo tem para dizer. O Espírito Santo vai apontar Jesus em toda a sua vida, em toda a obra da tua vida, em toda a decisão que você vai tomar. Tenha certeza de que você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então vamos juntos desfrutar mais do Espírito Santo, desfrutar mais do seu relacionamento conosco, apontando sempre Jesus Cristo em nós, apontando sempre o que Jesus faria, o que Jesus diria, porque essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Então que a graça de nosso Deus seja com você e saiba que você é muito amado por Ele. E o Espírito Santo habita dentro de você para apontar a obra da cruz, a obra de Jesus Cristo. Amém? Um abraço, graça e paz.